Esse trabalho foi orientado pelas professoras Elaine Cristina de Oliveira e Maria Isabel Ribeiro. Até o presente momento, tem como título Movimentos Formativos Contra-Hegemônicos na Faculdade de Educação da UFBA, Primavera nos Dentes. Em tempos de retrocessos nos poucos avanços do que já era insuportável, a partir do entendimento de que a educação pública brasileira hegemônica nunca foi comprometida com a emancipação das exploradas e oprimidas, considerando a dialética sempre presente nesse território em disputa, essa dissertação se caracteriza como ensaio dissidente, fruto de uma pesquisa qualitativa narrativa de inspiração etnográfica, que buscou conhecer alguns dos movimentos formativos contra-hegemônicos construídos pelo coletivo de mulheres do Lemarx, grupo de estudos Angela Davis, na Faculdade de Educação da UFBA. Para isso, a gente buscou especificamente identificar quais movimentos formativos contra-hegemônicos vêm sendo construídos, conhecer quais os desafios e possibilidades que o coletivo tem encontrado na construção desses movimentos, compreender como a formação das participantes contribuiu e tem contribuído nesse corre, e conhecer os desdobramentos desses movimentos nas vidas das participantes. O trabalho foi organizado da seguinte forma. No primeiro capítulo, chamado Considerações Iniciais, a gente fala um pouco do contexto em que a pesquisa foi desenvolvida, sobre a construção do construto da pesquisa, nosso lugar de fala, de desejo e de luta, trazemos sobre nosso percurso formativo dentro e fora do instituído, propomos alguns combinados de rebeldia, como a afirmação fluida dos gêneros e o uso abusivo dos palavrões, reafirmamos nosso compromisso de luta e apresentamos os encontros e encruzilhadas teórico-políticas que fundamentam esse trabalho. Encontramos na lombra das discussões acessadas com base nas pedagogias dissidentes, no materialismo histórico dialético, principalmente a partir das contribuições da psicologia escolar em uma perspectiva crítica, nas inspirações medicalizantes e de atos de currículo, estruturação para essa proposta analítica, em diálogo com outros importantes aportes epistemológicos produzidos pelo feminismo negro, transfeminismos, estudos queer, movimentos decoloniais e contracoloniais. Dos coletivos epistemológicos de Trans pra Frente, Educações na Roda, Fórum sobre a Medicalização da Educação e da Sociedade, e Coletivo de Mulheres do Lemarx, Grupo de Estudos Angela Davis. As referências deste trabalho partem de insurgências e recusas ao opressoramento estabelecido, e submissas, inadequadas, inquietas e coletivas. Que as deusas nos livre da porra-louquice teórica, ou não. No segundo capítulo, considerando em Freire não ser possível anúncio sem denúncia, e ambos sem o ensaio de uma certa posição em face do que está ou vem sendo o ser humano, como nosso construto de pesquisa versa sobre vida, sobre as flores que brotam no concreto duramente instituído, consideramos importante iniciarmos esse trabalho compartilhando concepções que têm nos ajudado a enxergar o que nossos olhos colonizados não viam. Dividido em duas seções, buscamos na primeira, pelas lentes da interseccionalidade, expor a matriz colonial que vem estruturando o sistema social vigente que arquiteta a educação pública instituída a partir da colonialidade, patriarcado, branquitude, cisgeneridade, capitalismo e medicalização. Na segunda parte, procuramos evidenciar alguns dos impactos que as políticas de morte vêm produzindo nas formações quando silenciam discussões críticas sobre as estruturas de exploração e opressão e invisibilizam as insurgências e descaminhos construídos pelos grupos subalternizados. No terceiro capítulo, entendendo que a materialidade dos descasos com a educação pública instituída tem história, que é dialética por natureza, fortalecidas na esperança que gera vida e ajuda a enxergar que os espaços formativos podem superar o caráter reprodutivista e propiciar a construção de encontros que tensionam as estruturas e paradigmas opressores, destacamos alguns movimentos formativos contra-hegemônicos a partir da força das insurgências curriculantes que pulsam na pedagogia do MST, do movimento negro educador e nas concepções de currículo queer. No quarto capítulo, partilhamos a construção dos caminhos metodológicos e seus aspectos éticos. Inicialmente, apresentamos as inspirações teórico-políticas que nos ajudaram a fazer as escolhas que fizemos,
assim como reflexões sobre o percurso, as participantes, os dispositivos do trabalho de campo e, por fim, as possibilidades interpretativas que guiaram a análise do que foi visto, ouvido e vivido nessa formação. Como procedimentos metodológicos, conectados com os objetivos da pesquisa, realizamos cerca de 40 horas de observação presencial e observação virtual no grupo de WhatsApp do coletivo, no período de julho a outubro de 2019. A banca de qualificação teve importância fundamental na escolha desse dispositivo. Realizamos também entrevistas semi-estruturadas presenciais com 2 participantes mais antigas no coletivo e que tinha vínculo institucional com a FACED, e 4 encontros em grupos reflexivos com 15 participantes, assim como fizemos uso de um formulário online a fim de mapearmos de forma mais objetiva o perfil do grupo. Durante o trabalho de campo, contamos com a importante participação das auxiliares de pesquisa Renata Santos, bolsista PIBIC, e Sara Vieira, auxiliar de pesquisa voluntária. A seguir, partilharemos o que de mais bonito essa pesquisa encontrou. Com vocês, algumas das miseravonas que tanto me inspiram. Unidade de aprendizagem política e afetiva de resistência, Primavera nos Dentes. O coletivo de mulheres do Lemarx, grupo de estudos Angela Davis, é parte integrante do Laboratório de Estudos e Pesquisas Marxistas, Lemarx, alocado na Faculdade de Educação da UFBA desde 2007. O desejo do coletivo se fortalece na primeira semana das mulheres na FACED, realizada em 2016, né? Onde estudar mulheres negras foi muito reflexivo para mim. No início era só um grupo pequeno, né? De 5 ou 6 pessoas. A gente estudava juntas aos sábados, lia alguns livros. Nesses livros, de acordo com que a gente fosse lendo, parágrafo por parágrafo, nós ia analisando, destrinchando. Escolhemos a Angela Davis pela aproximação, pela história dela e por ela ainda ser uma grande defensora e ela assume abertamente o marxismo. Então foi assim o primeiro critério utilizado na escolha da obra de Angela Davis. Então o ativismo dela, a experiência que ela teve lá, tanto no Partido Comunista Norte-Americano, como também nos Panteras Negras, e por ela reunir mulher, negra, lésbica. Um coletivo de miseravonas, como elas costumam se chamar, mulheres cisgêneras negras, pardas, brancas, da classe trabalhadora, assalariadas, desempregadas, sem renda, classe média, aposentadas, no desespero. Heterossexuais, lésbicas, bissexuais, fechada para balanço. Faixa etária variando de 19 a 64 anos. Vindas de diversas regiões da cidade, de religiões tantas, católicas, do candomblé, umbanda, evangélicas, espíritas, sem religião. Algumas nascidas na capital, outras no interior da Bahia e em outros estados brasileiros, mas que residem em Salvador ou região metropolitana já há algum tempo. De diversas áreas de atuação política, formativa e profissional. A maioria viveu seu percurso formativo escolar na educação pública. Muitas com vínculo institucional com a Faculdade de Educação da UFBA, a maioria na condição de estudante. São mulheres que querem entender sua realidade, entender seu contexto.
Tem as que ficam no grupo e tem as que sempre estão disponíveis, por exemplo, para apresentar capítulos, textos, trabalhos em grupo. E tem aquelas que ainda estão recuadas, que já têm bastante tempo participando, mas que nunca fizeram isso de apresentar trabalhos. São pessoas que muitas vezes têm um histórico de silenciamento na sua vida. E tem aquelas que vão para os movimentos nas ruas, em panfletaços, nas manifestações, né? Grito dos excluídos, 2 de julho, mudança do Garcia, no carnaval. É como se houvesse subgrupos dentro do grupo. Então, é um grupo que se entende, que dialoga, mas que dentro desse grupo você tem pessoas com perfis diferentes, que conforme for a natureza da atividade, aí tomam a frente. E pessoas que no início, quando a gente convidava para vir, diziam: Nossa, na UFBA, como? Com professoras da faculdade de educação? O que a gente vai fazer lá? E quando elas chegam, vão percebendo que são professoras que vão dialogar com a gente numa relação bem horizontal, não hierárquica. São pessoas que também encontram resistências dentro dos seus departamentos ou dentro dos seus coletivos, enquanto professoras, né, desta faculdade. Profissões, cada um lá, muitas pessoas têm profissões diferentes, hoje estão em graduação, outros em pós-graduação, outros estão em mestrado, doutorado, e cada um tem as suas contribuições, esse misto de pessoas, todo mundo tem seu lugar, né, todo mundo tem sua fala respeitada, né, e o bom desse grupo misto é que quem sabe um pouco mais vai socializando com quem sabe um pouco menos, e a gente vai fazendo as apresentações e vai descobrindo coisas, ensinando coisas e aprendendo coisas. É muito rico. Ônibus e metrô são os principais meios de transporte que as construtoras do coletivo utilizam para ir aos encontros na FACED. Devido à precarização dos transportes públicos em Salvador, algumas investem cerca de 2 horas só no trajeto. O que deveria ser direito assegurado pelo Estado é labuta, nessa sociedade estruturalmente desigual e para as desigualdades. Sábado eu vim ao convite da professora Sandra, fiquei apaixonada logo de cara pelo grupo, até porque a discussão que teve nesse primeiro encontro falava sobre o racismo, o mito do homem negro estuprador, livro de Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. Olá, vim a convite de Sandra. Ela me falou do grupo de estudos, mas eu estava sem tempo. Aí quando as coisas se organizaram, eu vim, gostei muito e aprendi muito. Nosso grupo não é um grupo feminino, é porque ele foi se formando e aí tem muitas mulheres. Mas a gente agrega homens também porque eles precisam estar na luta conosco. Ela fala de mim e de Nalva, que assim, as mulheres sempre lutaram ao lado dos homens para que eles conseguissem galgar os seus espaços. E por que não nós também, ele nos unir a nossa causa para que a gente consiga também avançar em muitos temas, né? Então, e isso também é uma discussão do livro Mulheres nas Classes. Sobre a relação com a universidade, Rosângela Santana, ao analisar seu percurso na FACED, diz: Foi o que abriu para mim, como eu estou dizendo, até para ajudar a ter a consciência que eu tenho hoje, também essa foi a ponte. Eu posso dizer que essa foi a ponte inicial, ela foi a ponte intermediária, porque se eu não tivesse alcançado esse espaço, eu não teria alcançado os outros todos que eu tenho alcançado e que eu pretendo alcançar ainda mais. Então, define mesmo, muito importante. Muito, apesar de eu achar que ela não está preparada para receber a classe trabalhadora, ainda muita coisa precisa ser revista. Conteúdos que não se aproximam da nossa realidade realmente acontece e que em alguns momentos a academia quer fazer a gente se distanciar daquilo. Com aqueles que podem perceber isso, quando a gente sai daqui, às vezes a gente se analisa em pé. A gente começa a se afastar da realidade que a vida inteira foi nossa, mas que a está alheio a ela. Se eu soubesse disso, eu teria, que tivesse, não era? Teria entrado no início, por isso que um tempo atrás eu disse aos meninos que estavam entrando, procurem um grupo de estudo e entrem, porque é essencial
a gente ter esse estudo à parte, para a gente conhecer certas coisas que o dia a dia na faculdade, com os professores, às vezes não nos dá possibilidade para isso. Então é importante que tenha este grupo para poder fortalecer a gente, né? Eu tive acesso a uma gama de conteúdos estudando no coletivo de Angela Davis que eu não tive em sala de aula, né? Então é preciso estar aqui. Entendendo que a educação pública instituída é território repleto de contradições e disputas de projetos de sociedade, Dora Almeida, ao pensar a educação pública, da básica ao superior, defende. Eu entendi a importância do estudo e que o estudo, não só estudo, como você dizia, né? Não é a educação que vai por si só resolver, mas sem educação também não será possível, né? Então, assim, tem que lutar mesmo, porque assim, a gente não tem o Sistema Nacional de Educação, o Plano Nacional de Educação, deu o que deu, Base Nacional Curricular Comum, a luta pela compra do livro didático, e livro didático são eles quem escolhe. Eu fiquei 2 anos dentro da coordenação da educação física, não como coordenadora, mas como professora, e a gente brigava, era um processo rigoroso para comprar um livro, mas comprava caixas de livros e livros que não tinham nada a ver, através de outras pessoas, que eram livros péssimos, material péssimo, vídeo da Globo, cheio de caixa dentro do arquivo lá, então assim, é luta de classe mesmo, né? Então assim, é uma coisa que Andaraí falou, que é uma questão racial e a luta de classe, e a gente está lutando. Ritos e gingas. Em algum espaço da FACED, há quase 3 anos, semanalmente ou quinzenalmente, aos sábados pela manhã, alimentos para o café, afetos e abraços são partilhados. Elas entregam agonias, se cuidam, divulgam atividades e programações que vão acontecer ao longo da semana seguinte e preparam-se para iniciar a apresentação do texto. Uma diversidade de corpas amanhecendo a FACED. Ocupa espaço com música, dança, poesia, manifestos, partilha de compreensões construídas nas experiências e encontros teóricos, numa praxis formativa militante. Muito no coletivo, porque ali pensou no grupo, vamos fazer uma feminagem, né? Vamos fazer um ovulário, vocês pensam em fazer como? Aí o grupo vai dizendo, ali naquele momento o grupo fala, o grupo diz o que pretende fazer, o que seria interessante. Vão acontecendo coisas que chamam a nossa atenção. Por exemplo, aquela situação daquela senhora socialite do Sul que veio fazer uma festa aqui em Salvador e cercou-se de mulheres negras, baianas, vestidas de mucamas. Ali surge o interesse da gente pensar sobre aquela polêmica, fazer um diálogo daquele evento com um dos livrinhos da coleção Feminismos Plurais, Racismo Recreativo. Aí, como tinha no nosso grupo pessoas que são de outro coletivo, que estudam as obras da Carolina Maria de Jesus, as pessoas propuseram fazer uma instalação do quarto de despejo. E por que a gente não fala também da Carolina? Então, se a gente vai fazer um estudo, uma atividade, o que antecede esse encontro é todo um trabalho cultural, como, por exemplo, leituras de trechos de trabalhos, né, de Carolina de Jesus ou trechos de poemas da Conceição Evaristo. A gente já deu conta de todas as autoras? Não, tem muitas outras que a gente ainda quer trazer, como Sueli Carneiro, Beatriz Nascimento. A gente tem isso em mente, no horizonte, mas ainda não deu tempo de chegar lá. Então eu vejo assim, que essa dinâmica, essa metodologia de você estudar, de você se apropriar, e aí depois você ter como o horizonte a partilha com os demais, é muito enriquecedor. Acho que é um espaço contra-hegemônico que tenta, de certa forma, não vou dizer que consiga 100%, não existe isso, mas pelo menos há um esforço no momento que a gente se encontra, pelo menos eu percebo assim, né? Quando a gente se encontra, a gente percebe que, na verdade, cada um, dentro das suas possibilidades, bem como dos seus limites, procura partilhar aquilo que mais domina, aquilo que mais
sabe fazer, e a gente vai também oportunizando que isso ocorra. Está muito presente porque a gente também acaba aprendendo, acho que a própria Angela Davis, essa dimensão do coletivo, é muito forte em Angela Davis. É tão forte que não dá para a gente, sabe, desapegar. Não adianta querer crescer individualmente. Você tem que, à medida que você cresce, tem que arrastar. O movimento é coletivo, o movimento é coletivo, organizado. O objetivo maior era que lesse as obras, mas não ficasse dentro da sala onde a gente lê. Que ela fosse difundida. Sempre que fizéssemos a leitura, levássemos o conhecimento para os outros também. O que a gente aprendeu das nossas considerações sobre o livro, levar para os outros, para fora, para além das paredes. Então, é por isso que a gente veio sempre aqui, estamos fazendo anuários, né, movimentando o grupo para que ele esteja além daqui. A gente precisa se unir, a gente precisa se preparar, a gente precisa analisar o que é necessário, a gente precisa ter a leitura, porque quem está no poder já está acostumado em desrespeitar, em ofender, em agredir, e a gente não pode ficar nessa condição de submisso, né? E a gente não vai deixar lugar mais. E é claro que eu não posso sair abrindo todo mundo, mas eu preciso ser o trabalho que não aceito, claro que eu não aceito mais. E a gente aqui, a gente se une, porque a gente aqui é afetivo, a gente aqui é afetivo. O coletivo, para mim, inclusive, é o ato de chegar aqui e resistir juntos. Eu tenho gostado muito, né? Eu acho que eu me senti mais adequada, né? Sendo inadequada. Né? Então foi um movimento diferente, tipo, né? Tem um lugar que eu vou me injetar uma energia. Eu sempre falo para todo mundo e a Sandra me convocou para ser uma recrutadora. Né? Você já ouviu a palavra de família número 2? Porque quando a gente está ali, naquelas discussões, quando a gente está ali naquele lanche, sabe, a gente se sente tão fortalecida que a gente começa a achar que os males, eles estão todos lá fora. Ali é só fortalecer. Ali é só, quando a gente chega assim numa semana que a gente ouve tanta coisa ruim, que está desesperançosa, ali é como se a gente botasse o dedo na tomada e recebesse o choque, que é aquela carga que vem boa. Então é isso que eu enxergo ali no coletivo, nesses nossos encontros quinzenais ou de 8 dias. Dá pra vir com fome, porque vai rolar uma live aqui. Esse trabalho em conjunto, nós, a partir das vivências, né, das experiências de cada uma de nós nos fortalecemos, engrossando o coro, né, tendo uma voz uníssona em relação a reiterar os direitos da mulher, em reiterar dentro do recorte racial, principalmente a luta contra o racismo, a intolerância religiosa, a LGBTfobia. E a leitura de Ângela proporcionou muito isso, porque quando Ângela traz essa visão da intersexualidade, ela traz todas as possibilidades de luta. Todas as possibilidades de luta. Então abre um leque. Então, se tem alguém que está no movimento ambiental, traz suas experiências do movimento ambiental. Se tem algum que está no movimento negro, traz suas experiências de movimento negro. Que dá para dialogar. Porque abre. Então, se sente ali, ó, acolhido dentro daquela discussão. Se está no movimento de igreja, se está nas pastorais da igreja, dialoga com o que está sendo discutido ali. Então, Ângela trouxe isso de bom. Que qualquer vertente de qualquer movimento que está ali... O que é incrível? Não tem uma liderança marcada. Isso é incrível. Todo mundo tem conhecimento. Isso também é incrível. Para mim, isso é o céu. Né? Assim, popular falando. Mas para mim, isso é o céu. Isso aqui é onde você compartilha o conhecimento e a experiência que o outro tem e é valorizado. O auto coletivo não avança quando se tem um representante, um líder, né? Eu já vai nos ensinar isso. E que não valoriza a participação das pessoas, gente. Contrariando a lógica colonialista, ainda presente na maior parte das educações formais, na autonomia conquistada e construída coletivamente,
As participantes trazem que a formação crítica é o compromisso que tem estruturado o grupo. Eu aprendi muito com Marx, não criticar sem conhecer. E diante de tamanhas demandas, avaliamos que era melhor a gente assumir essas tarefas coletivamente do que individualmente. Que ter que parar para estudar, para depois... Não, vamos estudar. Se o grupo está no repertório de querer defender, por exemplo, o lugar de fala, vamos entender o que é esse lugar de fala, que está sendo tão falado no grupo, é quase que um repertório do grupo. Então vamos lá, vamos ler de Jamil Ribeiro, vamos ver os limites, as possibilidades da fala de Jamil. Todo mundo está falando sobre empoderamento. Então vamos lá ver, entender o que é esse empoderamento. Qual a concepção desse empoderamento? Será que é possível a gente fazer um empoderamento se deslocando do conceito liberal de empoderamento? Será que é possível a gente pensar na perspectiva de um empoderamento do ponto de vista da classe e não do indivíduo empoderado? Porque o que é empoderar? É dar poder, mas dar poder a quê? Ao indivíduo ou ao coletivo, né? Foi aí que a gente começou a introduzir outros textos, outras literaturas. Base de discussão teórica do marxismo, mas não se fecha ao marxismo, se abre para outras proposições. Vem a teoria pela teoria, ela vem de algo prático e a gente traz a teoria para ilustrar, que na realidade a teoria também é tudo prático, não existe essa dissociação. Tem essa grande importância, porque o grupo, como ele tem uma tendência mais para movimentos sociais, né, de trazer os movimentos para dialogar, à luz de teorias, porque tem que ser à luz de teorias. Então, não é somente trabalhar teoria dissociada de um real. Não é dissociada do real. Porque se dissocia, fica hegemônico. É um discurso só instrumental, sem a praticidade. Aí, com esse grupo, comecei a perceber muita coisa. Eu não percebia. Aprendizado, colocar em prática. Estudar a obra de Angela Davis, na verdade, foi um divisor de águas muito grande na minha vida. Eu já me entendia como mulher negra, mas depois dos estudos tenho passado a entender a melhor. Angela Davis, embora seja norte-americana, as coisas que ela falava servem também para nós aqui no Brasil, né? Muita coisa ela falava, parece até que estava falando para a gente se identifica muito. A gente ainda está num processo de desconstrução, porque foram muitas coisas que foram colocadas. E se a gente disser que já desconstruiu tudo, não desconstruímos nada ainda. Aos poucos que vai se diluindo. O coletivo tem sido a força para levantar, para não mais se submeter a tudo aquilo que for possível romper. Encontrei no coletivo uma fonte de resistência. Como eu tenho em mente que as lutas sociais devem ser feitas em conjunto, tipo, ninguém larga a mão de ninguém, e o coletivo tem como base a interseccionalidade. Então, eu posso dizer que encontrei o meu lugar. Lá vem a força, lá vem a magia, que me incendeia o corpo de alegria. Lá vem a santa maldita euforia, que me alucina, me joga e me rodovia. Lá vem o canto, o verbo de fera, lá vem a voz de qualquer primavera. Lá vem a unha rasgando a garganta, a fome, a fúria, o sangue que já se levanta. Esse é só um resumo do tanto de lindeza que elas vêm construindo.
a interesse e entrega partilhada pelo coletivo durante o trabalho de campo, produção de vida. O compromisso com a qualificação das lutas por meio de formações contra-hegemônicas, princípio fundante. O caráter interseccional e desmedicalizante dessa formação, engajamento que move. Interseccional, porque a formação é implicada com combate a todas as formas de exploração e opressão. E desmedicalizante, porque partem do entendimento que questões estruturantes se enfrentam de galera. É luta coletiva que se constrói envolvendo o compromisso individual com a construção de outros mundos possíveis e conscientemente desejáveis. Diante das tantas potências conhecidas do coletivo, nos limites impostos pelo tempo de mestrado, escolhemos 3 conectivos que gostaríamos de aprofundar o olhar, em diálogo com outras dissidências epistemológicas que guiam nosso trabalho. No 6º capítulo, entendendo que movimentos não se capturam, não se listam, fizemos como escolha política, sem pretensão nem condição de esgotar o debate, pensar o instituído como ponte para o instituinte insurgente, a teoria como luta por emancipação interseccionalmente coletiva e sua implicação com uma prática constante, que reverbera na aposta em formações interseccionais e desmedicalizantes por uma identidade coletiva de resistência. Na primeira sessão, buscamos nos concentrar em algumas das compreensões e contradições acessadas e vivenciadas dentro e fora da academia. Como descaminho, nos concentramos nas potencialidades do instituinte insurgente, no movimento de ocupar para transformar por dentro, chamando a atenção para as violências medicalizantes reproduzidas pela estrutura dominante. A seção seguinte, a teoria como luta por emancipação interseccionalmente coletiva, uma prática constante, nos moveu a pensar sobre esse abismo propositadamente forjado entre teoria e prática, tão comum nas nossas formações instituídas. No desencantamento com a produção de conhecimentos e com essa proposta de vida hegemônica que segue contribuindo com o fortalecimento dos terraplanismos, obscurantismos reacionários, conservadorismos das ignorâncias. Como respiro, a força insurgente da transmutação construída pelo coletivo de mulheres do Lemarx, grupo de estudos Angela Davis, ao se implicarem com a construção da prática como critério da verdade compreendida. A terceira seção, por uma identidade coletiva de resistência, formação interseccional e desmedicalizante, nos moveu a ressignificar o instituído hegemônico por meio do compromisso com a qualificação das lutas, entendendo que o sistema e seu emaranhado pedagógico, famílias, religiões, educações, mídias, economia, nos forja para o isolamento subjetivo, concreto, e sozinho a gente cansa. E o risco de deixar de acreditar e até de desistir fica imensamente maior. O coletivo de mulheres do Lemarx, grupo de estudos Angela Davis, por meio de seus movimentos formativos contra-hegemônicos, faça chuva ou faça sol, nos possibilitou a aproximação com uma praxis revolucionária. As participantes, todas atravessadas por marcas sociais subalternizadas, corpas historicamente não desejadas na universidade, nos mostraram um tanto da potência da teoria dissidente sendo encarnada criticamente na Faculdade de Educação, onde os currículos instituídos permanecem ainda, em grande medida, assombrosos. A ciência que a gente acredita e defende, produzida por corpos dissidentes, marginalizadas em diversos aspectos nos espaços dos conhecimentos legitimados. Ancoradas em compreensões críticas, elas ressignificam o lugar imposto do cuidar e se cuidam. Na receita da torta de sardinha preparada para a comunhão, nos saquinhos de pipoca delicadamente cuidados, na bolsa de crochê tecida para ser sorteada entre elas, nos livros, cafés, abraços, escuta, nas discussões aprofundadas a sério, sem passação de pano, sem vacilação, com muita maturidade e respeito. A gente quer inteiro, e não pela metade. O coletivo anuncia que, apesar das tantas políticas de morte, tem vida pulsando em tudo que é canto.
repetitivas, insistimos. Tem flor brotando nas contradições do concreto instituído. Tem poesia e delicadeza, apesar dos golpes. Tem denúncia das opressões e covardias. Tem recusa a cumprir o perversamente estabelecido. Tem cultivo de vida, movimento. Tem café e tem abraço. Reiteramos a defesa de que o direito às educações que possibilitem o acesso aos conhecimentos acumulados ao longo da história da humanidade, numa perspectiva não epistemicida, deve ser direito assegurado a toda a população. Entendemos que as formações, institucionalizadas ou não, precisam se responsabilizar. O que gritam os dados do mapa da violência, essa ofensiva reacionária fascistamente conservadora e todas as demais misérias produzidas pela desigualdade social precisam ser agonias fundantes de todos os currículos. Acreditando na educação pública como território potente que pode possibilitar a todas o acesso e produção de entendimentos que contribuem no aprofundamento do pensar e reparar sobre a sociedade e sobre nós mesmas, nos negamos permitir que nossas formações sejam para a manutenção das nossas desgraças fantasiadas de desenvolvimento. Como encaminhamento, afinal trata-se de uma pesquisa minituda, entendemos que mais do que nunca será fundamental olharmos para as nossas feiuras, que são tantas, e que seguem muitas vezes colaborando para que a ditadura que mata negros, indígenas, LGBTQs, empobrecidas pelo sistema capital, permaneça atuante. Coragem para desenvolvermos a autocrítica. Coragem para desconstruirmos a formação ignorante, epistemicida, civilizadamente cagada. Tendo como compromisso formativo a superação do modo capitalista de produção, assim como de toda e qualquer forma de exploração e opressão, que esse trabalho, construído coletivamente, bata a onda necessária para construirmos a radicalidade urgente, por outros mundos possíveis, por nós, por quem veio antes e por todas que virão. Nos lampejos e desejos, nós temos fé. Mesmo que eles continuem vencendo, saberão que houve luta, qualificadamente cuidada, porque não queremos violentar quem já é violentado. Humanamente pautada, porque nos sabemos frutas dessas atrocidades todas. Querer ver, entender, reparar. Trabalho. Temos muito pela frente, nas frentes tantas. Sigamos coletivo. Tem primavera nos dentes.